Fala galera, beleza? Hoje eu vou fazer um react de um vídeo do podcast dos sócios, né? Que é com o Bruno Perini e com a Malu Perini. E eles falam um pouco sobre esse livro aqui, que é Os Segredos da Mente Milionária, tá? Então eles falam um pouco sobre mentalidade, qual que é o intuito da mentalidade de pobre e da mentalidade de rico. Então vamos fazer o react junto e bora falar de dinheiro. Ó, vamos lá, então o vídeo é esse. Qual a diferença da mentalidade do pobre e do rico? O programa é dos sócios, né? O podcast deles. Número 232. Eu também vou deixar esse corte aqui no link abaixo se você tiver interesse em ouvir ele todo. Fechou? Esse é um ponto muito bom mesmo. Até isso já puxa pro quarto arquivo de riqueza, onde ele fala: as pessoas ricas pensam grande, as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Ele, inclusive, tem uma frase que eu acho bem interessante. Ele diz que se um carvalho de 30 metros tivesse a cabeça de um ser humano, cresceria apenas até os 3 metros. Às vezes, por acreditar que não é possível. E uma hora ele fala assim: cara, sua meta tem que ser milionário e muito mais. Eu tenho um trecho aqui anotado. É o lance do você pensar pequeno ou pensar grande dá o mesmo trabalho. Por que não pensar grande, então, né? Que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte, nessa parte do arquivo 2. Se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas caso sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Porque é meio que aquela história de você mirar na lua e se você errar, você pensa muito mais alto que todo mundo, né? Atingir um patamar nas estrelas. Então, de fato, ter uma meta agressiva, ambiciosa, é muito bom, porque aquilo começa a direcionar o seu caminho. Eu lembro muito da época, quando eu tinha 20 anos, eu falei numa dinâmica de grupo, quando eu estava na academia militar, eu queria ter 1 milhão aos 30. E 1 milhão naquela época era bem mais dinheiro do que é hoje por conta do efeito da inflação. E principalmente para jovens de 20 anos, né? Aí todo mundo começou a rir, falou que não dava, não sei o quê. Até o meu professor, né, que tava lá na dinâmica, ele falou que não dava, era um major do exército. Eu brinquei com ele, né, pra não me desafiar. Porque juro composto, uma hora você vai chegar lá. Talvez eu não conseguisse em 10 anos, mas tava dado o objetivo. E no final demorou 9. Eu consegui chegar realmente muito próximo do prazo da meta. Até porque eu ficava pensando assim, cara, daqui a 10 anos. Falar pra todo mundo que eu queria ter 1 milhão aos 30. Depois mudou pra viver de renda. Cara, muito bom essa meta que ele colocou, porque é uma coisa que te dá um direcionamento, né? Então, se você não tem direção nenhuma, é igual o gato fala com Alice no País das Maravilhas. Ele vira para ela e fala assim: se você não tem direção nenhuma, qualquer caminho serve. Então, pelo menos se ele traçou a vida dele para alcançar 1 milhão até os 30 anos, ele direcionou a vida dele e algumas decisões dentro da carreira dele para que ele atingisse esse 1 milhão o quanto antes. Se eu não tiver atingido a minha meta e não tiver fora do exército, todo mundo vai falar, cara, mas o que houve? Você ainda tá fora? Porque eu falava isso pra todo mundo. Então, de vez em quando me ofereciam oportunidades, eu falava, cara, isso aqui vai me ajudar a chegar na meta? Vai. Então eu devo aproveitar. Isso aqui vai? Não vai. Então isso aqui não é pra mim. Então o tempo todo eu ficava me direcionando por conta daquilo que eu tinha prometido pra mim mesmo e tinha contado pros outros. E era uma meta que eu julgava muito audaciosa. Aí depois que veio o primeiro, começou a vir o restante. Dizem que o primeiro milhão é muito difícil, mas o segundo, muitas vezes, se a pessoa tem a cabeça certinha, é quase que inevitável. O cara já aprendeu a fazer, tende a ser muito mais rápido, inclusive. No nosso caso foi assim. Se eu pego desde que eu me formei na academia militar, Isso eu não posso dar minha opinião, porque eu não cheguei no meu primeiro milhão ainda. até o primeiro milhão foram 7 anos. Se eu pego desde que eu comecei a investir, foram 11. Se eu pego depois do primeiro até o segundo, foram 7 meses. Porque a gente já estava no digital, tinha criado um negócio, tinha muita escala. E aí começou a ser muito mais rápido, inclusive. Eu tenho um caso similar que aconteceu comigo. Eu tenho irmãos bem mais velhos, né? São 10, 11 anos mais velhos. E quando eu era bem novinho, tinha 12 anos, eu falava assim, eu vou ser, aquilo é coisa de criança, né? Eu vou ser milionário até os 25. Fala isso? Falava, até os 25. E aí quando eu tava indo fazer 26, a minha cunhada, né, a Clara, Olha lá que legal. Estão falando do livro que eu acabei de mostrar para vocês, Segredos da Mente Milionária. Se você não tem, recomendo a leitura porque ele é muito bom. você está assistindo aí, você, Clara. Ela falou assim, e aí, conseguiu o seu 1 milhão? Você tinha acabado de formar, né? Não, eu formei um pouquinho antes, tava trabalhando, na verdade, com 26, eu tava fundando a Portfel. É mesmo? É. E eu falei assim, ainda não, espera só mais um pouquinho. E aí, 2 anos depois, 2 anos e pouco depois, eu cheguei no primeiro milhão, né? E depois isso foi avançando e tal. Então, eu tinha dos 25, e foi isso que você falou, que é aquela ansiedade de falar assim, cara, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Cunhado, né? Fábio é sempre um problema, né? Fábio, se estiver assistindo isso também. Mas, e o outro ponto, fala também, desculpa, mas muito sobre mentalidade, foi aquilo que a gente já falou várias vezes. Desde pequeno, eu falo que quero ser rico, né? Esse é um exemplo desses. E em determinado momento, eu passei de milionário para bilionário, porque eu não sei, eu sempre tive essa vontade de ser bilionário. E sempre falei isso publicamente. E ao longo da vida, eu fui, de certa forma, rechaçado várias vezes por esse pensamento. Mas por que isso que é dinheiro? Dinheiro não vai resolver os problemas da vida. Olha como que algumas pessoas de mentalidade pobre acabam atrapalhando
o nosso processo. Então, por isso que eu falo que é sempre interessante a gente ver qual que é o ambiente que a gente está inserido para ver se aquele ambiente faz sentido ou não. Ele, pô, tinha uma meta audaciosa, tudo certo. Agora, as pessoas julgarem aquela meta de achar que não é bom, que não é para ele, por que que ele tá tendo essa meta, é complicado, né? Por que você quer dinheiro? Por que você quer? Por que você é tão ganancioso? Porque dinheiro não muda a sua vida. Dinheiro não é tudo. Eu falei, mas eu nunca falei que era. Eu só tinha um objetivo financeiro. Por que que as pessoas têm tanto incômodo de você simplesmente falar que seu objetivo é alto, é grande? E eu lembro que quando eu entrei no grupo, o Perini sabe bem, né? Uma das perguntas de uma pessoa que estava no grupo. Não, foi quando você entrou, quando a gente se conheceu. Pra ver se ia rolar negócio, entendeu? Exato. Na entrevista, ela perguntou assim: mas quais são os seus objetivos de vida? E geralmente você espera uma resposta filosófica, né? Eu falei, eu quero ser bilionário. Na verdade, eu quero ser mais bilionário do que os bilionários. Aí ela fez uma cara de espanto. O Lui, que é sócio fundador da Portival, botou a mão na cara e falou assim: acabou Melou o todo o negócio, agora. acabou, o Felipe estragou o nosso negócio. Eu fui genuíno, eu falei, cara, você não posso falar isso aqui? Onde é que eu vou poder falar, né? Sim. E a Perini falou assim: não atrapalha ele, não. A gente vai chegar lá junto. Aí eu falei assim, putz, cara, eu tô no lugar certo. Mas é difícil ter pessoas com essa mentalidade. Até hoje, quando eu falo do bilhão, apesar de já ter passado uma barreira importante de valor patrimonial, as pessoas dizem, mas bilhão é muito, por quê? Relaxa mais, aproveita a vida. Mas quem disse que eu não tô aproveitando a vida? Pô? Eu tô. E também quero ser bilionário. Então é um pouco disso. As coisas não são excludentes. Ele fala muito sobre mentalidade. Ou você não é rico ou feliz. Na verdade, se você é rico, normalmente, você quebrou uma barreira importante da vida e tem mais chance até de ser feliz. Né? Não, ele escreve aqui, eu tenho anotado o trecho, na minha edição tá na página 57. Ele bota, o dinheiro nem é assim tão importante. Se você falar isso para o seu cônjuge, você nem é assim tão importante, quanto tempo ele ficará ao seu lado? Com certeza. Então, sim, o dinheiro é importante. A gente precisa entender o real motivo dele na nossa vida. Se é para desenvolvimento, se é para projeto, se é para aposentadoria. A gente precisa entender o real motivo dele. Então, cara, sim, o dinheiro é importante e você precisa falar isso para você todos os dias, para você começar a qualificar e entender que, cara, sem ele a gente não faz nada hoje, não é mesmo? Então o dinheiro é importante pra caramba. O único ponto é que, o amor é mais importante que o dinheiro. Pô, mas isso não tira a importância do outro, entendeu? É quase como falar, meu braço esquerdo é mais importante que o direito. Mas ambos são muito importantes. E você tem até estudo científico comprovando que mais dinheiro, até certo ponto, é igual mais felicidade, mais bem-estar. Tem aquela pesquisa que o Kahneman fez lá atrás, ganhou um Nobel, inclusive, já tá falecido agora. Ele falava que, olha, se você tem R$0, não era dólares, né? Você tem $0, você começa a ter $1, bom, você tá um pouquinho mais feliz do que antes. Começa a ter 10 mil, cara, agora você pode pagar por melhor educação pra você mesmo, seus dependentes, melhor saúde, mais conforto, você está mais feliz. Até o Mário chegava num patamar onde ele dizia, desse ponto em diante, e a quantia lá atrás, se não me engano, é 70 e poucos mil dólares, mas é de 2010, então tem que atualizar pela inflação. Mas desse ponto em diante, você ainda tem acréscimos, mas são ganhos marginais decrescentes. Ou seja, ganhos pequenos cada vez menores. Só que depois um pessoal falou e refutou o que o Kahneman falava. E dizia, não tem limite. Aí fizeram outro estudo para falar, não, então, veja bem, realmente talvez não tenha. Porque com mais dinheiro... Mas assim, eu entendo. O estudo do Kahneman, inclusive eu tenho um livro dele aqui também, é o Rápido e Devagar. E assim, eu entendo o ponto de vista. O ponto de vista que ele fala é que chega um certo nível, você consegue suprir todas as necessidades básicas. Então você consegue ter uma segurança melhor, você consegue ter uma moradia melhor, você consegue ter uma saúde melhor, um estudo melhor. E querendo ou não, essa base estando bem sólida, pô, você consegue viajar mais, consegue usar o dinheiro para outras coisas, para hobby e tudo mais. Então faz muito sentido isso que o Kahneman falou, só que é o que eles dizem aí. O céu é o limite. Quanto mais você tem, mais você consegue se beneficiar de fazer coisas, né? Porque é para isso que o dinheiro serve, né? Ele nos dá o valor em espécie e a gente troca por outras coisas, inclusive tempo. Você resolve muita coisa. E até para aquilo que você não resolve, pelo menos você pode pagar por um melhor remédio. E na verdade, o dinheiro, ele deixa de ser desimportante quando ele não faz falta, né? Quando ele não tá ali. quando tem Então, porque quando a minha preocupação é a escola do meu filho ou o remédio que eu vou comprar pro meu marido sobreviver mais um tempo, eventualmente uma doença, alguma coisa do tipo, ele... Entendeu? O conceito básico, quando você tem dinheiro pro básico e consegue suprir o básico, cara, flui muito mais tranquilo. ocupa a maior parte do seu tempo, dos seus pensamentos. E acaba muitas das vezes atrapalhando o amor, né? O casamento. Então você tem que ter discussões que podem ser muito difíceis e desagradáveis com o cônjuge por falta de dinheiro e alinhamento, enfim. Então ele até comenta, assim, normalmente quem fala que o dinheiro não é importante, pra que isso, né? A pessoa não tem, né? Ela não tem essa clareza da facilidade e de como o dinheiro... Ter o dinheiro limpa o caminho para que você possa focar naquilo que realmente importa.
Eu bato muito nessa tecla com os clientes, assim, a gente vai trabalhar, às vezes, alguma questão específica. Ah, mas por que eu tenho que me dedicar a isso? A gente vai se dedicar a isso para que você possa se dedicar a todo o resto da sua vida. Então, a gente vai resolver isso para se importar, para que você possa se preocupar com aquilo que realmente importa, que faz sentido, né? Sua família, enfim. Mas se você tiver um ruído aqui, você não consegue se concentrar lá. Diga aí. Não, o que eu acho legal do livro é que ele traz várias crenças, vários pontos de pessoas que se vitimizam. E uma pergunta que ele sempre faz é o seguinte: para todas as pessoas que têm essas crenças, esses pontos, essas desculpas, ele fala assim: como é que é a sua vida financeira? Porque esse é o mais imparcial possível. Como é que está seu sucesso financeiro? E ele, ao longo da vida, percebeu que basicamente todas as pessoas que tinham esse comportamento não eram bem-sucedidas. Assim, você já tentou mudar para ver se melhora? Então, acho que um dos pontos que tem é o seguinte: se as coisas não estão funcionando para você, e até o que ele fala que aconteceu com ele mesmo no livro, né, que ele era muito teimoso, não mudava a cabeça, se você está mal financeiramente, por que não tentar mudar o pensamento? Por que não parar de culpar os outros, parar de se vitimizar, parar de olhar os ricos com ódio, com inveja? Aí você começa a mudar essa cabeça e começa a correr atrás. E a comparação. Eu acho que a comparação também é muito importante. Não ficar se comparando com o outro. Ah, por que que ele tem isso e eu não? Ah, por que que... Sabe, olha para você e se compare com você mesmo. Então, eu estou tendo uma evolução, eu estou evoluindo como pessoa, evoluindo financeiramente, porque às vezes se comparar com o outro, você não vai chegar a lugar nenhum. Realmente você vai se tornar essa pessoa rica. Então, acho que essa reflexão do, poxa, como é que eu tô agora? Se eu tô mal sucedido, talvez eu deva mudar. E isso influenciou muitas pessoas. Né? Bom, até pegando agora, a gente falou do 1, falou do 2, eu já conectei o 4 no 2, eu vou falar do 3 então, porque eu acho bem interessante. O arquivo número 3 diz o seguinte: as pessoas ricas estão comprometidas a serem ricas, as pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. O cara fala, seria muito bom se acontecesse. E até por isso que eu gostei muito do Felipe no dia que a gente se conheceu. E só para deixar um panorama, o Grupo Primo, ele tá passando por um momento de crise naquela época. A gente tinha demitido 90 pessoas ao longo de um período de 6 meses, nós tivemos saída de 2 sócios naquela ocasião, e na semana seguinte, o Thiago falou, cara, quero te apresentar umas pessoas. Eu falei, Thiago, não quero conhecer ninguém. Vamos trabalhar, fazer o nosso, tem que pagar a saída dos sócios, etc. Ele falou, não, vamos sentar aqui para ouvir o que os caras têm a falar, um negócio que ele casa bem com o nosso ecossistema. Aí chegou o Felipe, o Vitor e o Lui para apresentar a Portfel pra gente. O modelo de consultoria, como funcionava, e aí apresentou o negócio, gostei bastante. Depois a gente foi perguntar das pessoas que estavam envolvidas no negócio, né? Porque quando a gente... Inclusive, eu também trabalho com consultoria. Então, se você tem interesse, se gosta do assunto, se quer investir melhor, o link tá na descrição. Você pode entrar em contato comigo, a gente pode marcar uma reunião e aí a gente vê se faz sentido para você o meu trabalho. Se você quer gastar menos tempo com investimentos e terceirizar isso, e se preocupar mais com o seu trabalho e em ganhar mais dinheiro. Bota um negócio para dentro do Grupo Primo, já foram 7 M&As, a gente não quer só a casca e os empreendedores não estão mais aqui. A gente quer os empreendedores aliados no negócio para fazer ele crescer junto com a gente. E aí, nessa hora que perguntamos pro Felipe qual é o objetivo, ele falou assim, ó, eu quero ser... Na verdade, ele começou assim, sabe os bilionários? Eu quero ser mais bilionário que eles. Aí, de fato, o Lui bateu a mão na testa. Porque geralmente o pessoal fala, não, tem um propósito, não sei o quê. Mas eu gosto muito daquela afirmação da Escola de Chicago, do Milton Friedman. Ele dizia o seguinte, a função social de uma empresa é gerar lucro. Se ela estiver respeitando as regras e não for uma monopolista, porque é muito fácil gerar lucro sendo monopolista. Você pode vender pelo preço que você quiser, só você tem um produto ou serviço. E sem respeitar as regras também, né? Ah, o meu concorrente tá me incomodando. Eu vou lá e pego minha milícia privada e metralha a casa dele. Aí é fácil de gerar lucro. Agora, no mercado livre, com você respeitando as regras, ter lucro quer dizer que o cliente, por livre e espontânea vontade, escolheu o seu produto ou serviço para consumir porque entende que aquela é a melhor opção. E ele faz essa troca porque entende que essa troca torna ele mais rico. O dinheiro muda de mão, mas ele recebe um bem, alguma coisa que ele queria, e por isso ele tá mais rico, subjetivamente. Então, quando o Felipe falou, eu quero ser bilionário, eu pensei, cara, o Felipe é um cara inteligente, deu pra ver isso nitidamente. Gosto de cabeça de engenheiro. Ele sabe que pra ficar bilionário tem que construir um negócio muito grande. É o tipo de sócio que eu quero. É realmente isso, a gente tá comprometido a fazer um negócio muito grande. Então, quando ele falou isso, eu falei, cara, gostei desse cara. É muito bom, porque você estar perto e até mesmo se tornar sócio de pessoas que querem crescer é excelente, porque os dois estão mirando, os 2, 3, 4, 5, depende de quantos sócios forem, né? Mas todo mundo está mirando no mesmo alvo, que é ajudar mais pessoas e ser ser bem sucedido financeiramente, né? Não tem problema em querer ser sucedido financeiramente. Isso não tem problema algum. Aqui no Brasil a gente tem um pouco desse problema, né? Você não pode falar que quer ser bem sucedido financeiramente. As pessoas olham e falam, mas por quê? Cara, porque sim, se eu tenho a opção de não ter dinheiro e tenho a opção de ter dinheiro, eu quero ser sucedido financeiramente. Quero ter dinheiro. Por que não? Não é? Tô rindo aqui porque esses dias eu lancei uma nova empresa, né? Que é uma empresa de
uma agência de influenciadores. E aí mandaram na minha caixinha, qual o objetivo da TIP, que é o nome da agência. Aí eu olhei pro Bruno, tava num dia inspirado, e falei, vou responder, fazer dinheiro. Aí eu, não pode responder assim, porque senão você perde os clientes e tal. E aí eu falei, mas imagina, se eu fizer dinheiro, significa que o cliente está recebendo dinheiro, significa que quem contratou também está ganhando dinheiro, tá todo mundo ganhando dinheiro, porque a gente tá fazendo um bom trabalho. Mas, infelizmente, a gente não pode falar assim, né? O Felipe foi ousado, realmente, porque a gente precisa adorar a pílula, né? E falar o por trás, explicar o porquê. Então, o que que a TI faz, qual é o diferencial? O diferencial vai ser, de fato, conseguir conectar influenciadores e marcas que fazem sentido, e a partir disso, você conseguir fazer uma venda muito mais facilitada, onde todo mundo tá feliz, todo mundo tá ganhando dinheiro no final das contas. E aí, no final das contas, eu vou ganhar dinheiro e vou fazer dinheiro. Então, esse é o final. Mas tá tudo bem também querer só pelo dinheiro. Ela provavelmente já conquistou e já se dedicou a coisas que ela realmente achavam que eram pertinentes. Acredito que tanto o lado financeiro também. Mas acredito que ela já seja realizada profissionalmente. Por que não pensar em abrir algo com a intenção de abrir outros de ajudar outros influencers e que seja por dinheiro? Tá tudo certo. Eu só resumir, porque Não, e senão dá errado. você ter medo de falar isso publicamente diz muito sobre a sociedade no geral, né? Sim. Porque, assim, por que a pessoa deveria ficar irritada porque você falou que quer fazer dinheiro? É. Foi tudo que você falou, você vai ter bem de qualidade, a empresa vai ser mais duradoura, vai gerar mais empregos. E Sim. normalmente as pessoas associam a fortuna a, muitas vezes, a não fazer outras coisas. Então, eu falei que queria ser bilionário e realmente continuo querendo ser, e a pessoa fala assim, pô, cara é ganancioso. Mas muitas vezes elas não sabem que eu doei quantias expressivas para várias causas sociais no ano passado. Só que eu não preciso ficar falando isso, né? A Portfel, por exemplo, as empresas têm uma sigla chamada ESG que fala sobre bens que você faz para o ambiente, social, governamental, de governança. E a Portfel, bem ou mal, ela tem um trabalho do ponto de vista social muito interessante, que é tirar os conflitos do mercado financeiro e ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos. Então, no ambiente que a gente tem um mercado financeiro extremamente conflitado, é uma empresa que está fazendo bem para milhares de clientes. Então, qual é o problema de fazer dinheiro nisso? Você está devolvendo para a sociedade, muitas vezes devolve através de trabalho, através de doações, só que a pessoa pega só a primeira parte. Acontece muito com Bill Gates, que doou dezenas de bilhões de dólares ao longo da vida e ainda é mal visto. É interessante, né? Ele fez provavelmente mais bem do que qualquer entidade governamental e ainda assim é mal visto, porque ele é bilionário. O problema tá em ser bilionário, né? É bem complicado isso. Mas ó, eu vou deixar o link desse vídeo aqui. Bora curtir, se inscrever no Sócios Podcast. E se você gostou, chegou até aqui, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com algum amigo seu. Um abraço e tchau!